Presidente, sobre a publicação do Gabriel, inclusive que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, senhor deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada, agora há pouco, falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou: presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem, de fato, nesse sentido. E aí, com as informações que nós temos, sabendo que a Força Nacional estava de prontidão. Eu indago a Vossa Excelência e a própria relatora se é desejo da relatora, é desejo de Sua Excelência, a relatora dessa comissão, senadora Elisiane Gama, ouvir aqui o comandante da Força Nacional, a par das informações que todos nós temos? Senador, sobre a questão do plano de trabalho, o plano de trabalho foi aprovado aqui em plenário. No plano de trabalho, eu não fiz citação de pessoas da Força Nacional, fiz citação de algumas pessoas, inclusive no plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade. Agora, sobre a questão de requerimentos se serem aprovados ou não, não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo colegiado. Eu, inclusive, estou fazendo a defesa de a gente ter uma nova sessão aqui deliberativa para aprovar vários requerimentos. Força Nacional. Se, na verdade, a Força Nacional for colocada em pauta para votar e aprovar, faremos. Não tem nenhum problema de ouvi-lo. A pergunta é objetiva. Vossa Excelência quer ouvir o comandante? Não tem nenhum problema, deputado, senador, de ouvir a Força Nacional. Vossa Excelência está querendo colocar a palavra na minha boca. A minha resposta para o senhor é clara. Eu não tenho nenhum problema de ouvir Força Nacional, não tem nenhum problema de ouvir general, não tem nenhum problema de ouvir quem quer que seja nesta comissão. Agora, a decisão não é minha. A decisão é do plenário, deliberada e conduzida e pautada
aprovada pelo presidente da A CPMI. pergunta é simples, se Vossa Excelência tem o desejo de ouvir. Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. Tem o apoio de Vossa Excelência? Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. A pergunta é simples, tem o Por apoio? favor, presidente, eu não sou, deixa eu falar uma coisa para você, deputado. Eu não sou investigado, eu não estou aqui na situação de depoente. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que o plano de trabalho foi feito. Os requerimentos, em sendo aprovados, serão ouvidos. As oitivas que serão feitas aqui e aprovadas aqui, eu farei todos os questionamentos necessários. Agora, sobre a decisão de acordo não passa por mim, senador. A decisão de acordo passa pelo grupo da oposição e pelo grupo do governo, que eu integro a base do governo, mas estou aqui como relatora. Então, essa aí não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo presidente e pelos demais colegas, e não vou mais responder nenhuma pergunta de Vossa Excelência. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que Vossa Excelência fez para ele. Que todos os demais senadores fizeram, deputado. Eu preciso que não, Vossa Excelência está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Senadora, eu posso dizer que Vossa Excelência, o André e o Nicolas também estão em situação de suspeição. Vossa Excelência pode falar depois. Só a título da verdade, primeiramente colocar aqui para o deputado Felipe que ele expõe, na verdade, de uma forma muito injusta um servidor desta casa, né? E que coloca esse servidor numa rota de ser atacado claramente pela extrema-direita brasileira. Isso é um fato, Felipe. O outro ponto que eu quero colocar para vocês é que no mesmo documento que vocês, na verdade, alegam aí, levantam, que são as mensagens, olha só, o G. Dias diz o seguinte: procuraram o Gabriel para conversar, o Nicolas, o Felipe e o André. Procuraram o Gabriel para conversar. Aí a pessoa pergunta, a conversa foi boa? Aí ele diz, foi muito boa. Então eu quero que vocês expliquem como é que foi essa conversa de vocês aí com o G. Dias antes do... Senhor presidente, ela está fraudando as... Olha só. Mas acontece, deputado, peraí. Acontece que, de acordo com o regimento da Casa, a gente pode conceder direito de resposta 2 vezes durante a sessão. E já foram dadas mais de 2 direitos de resposta. Permuta... Absurdo, presidente. Aí ficam expondo a imagem de um servidor nas redes sociais. Sabe? Isso aqui Senador Cleitinho. Presidente, isso aqui é um documento sigiloso, Felipe. Você tem que ser responsabilizado por isso. Você está fazendo uma acusação injusta contra um servidor desta casa. É inaceitável isso, presidente. Isso aqui não se pode admitir, presidente. Porque você está cometendo uma injustiça, Felipe. Era só a senhora não ter mandado ele falar com o G. Dias. Eu não mandei ninguém falar. Você continua mentindo, levantando uma calúnia contra mim. Você está mentindo, Felipe. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Então é o general. Da mesma forma, eu digo que vocês 3 sentaram com o G. Dias e tiveram uma conversa muito boa, aliás, que o próprio G. Dias diz isso no celular. Daqui a pouco virá a gritaria. Espere que a gritaria virá. Já começou. É porque é assim. O desespero é tão grande que é preciso tentar fazer com que a CPMI não seja concluída. Então, a gritaria já foi o método feito aqui várias vezes. Agora, o método é da mentira e de desviar, evidentemente, os assuntos. Acham que a gente é bobo ou otário. Não. Esse grupo criminoso do Ceará, que nunca foi visto pela ABIN em lugar nenhum, eles querem trazer aqui. Por quê? Seria uma forma de evitar com que Mauro Cid, este sim, que está delatando e fazendo a delação premiada, fale realmente o que está acontecendo. E Mauro Cid está falando. E ele já disse que generais virão, que eram bolsonaristas, e o próprio Jair Bolsonaro estará delatado por Mauro Cid. É claro que o desespero é imenso, porque não vai ter outra solução nessa CPMI a não ser indiciarmos Jair Bolsonaro como o articulador desse processo golpista que existiu no Brasil e que atacou e quase matou a cabo Marcela. Então agora querem arrumar uma facção criminosa. Como muitos deles são ligados a milícias, é possível que eles tenham esse contato, porque nós não temos o menor contato e não vamos convidar milicianos e muito menos vamos convidar bandidos para vir sentar aqui. Não. Convidamos o hacker, que foi aquele que Carla Zambelli levou para tomar café da manhã com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não nega. Ele que esteve com ele, segundo vocês, um bandido. Sentou com ele lá, o Jair Bolsonaro, para pedir ao hacker
para fazer com que as urnas fossem desmoralizadas. Isso que fez Jair Bolsonaro. Falei que a gritaria começa do filho do Bolsonaro. É o que grita mais alto nessa hora. Então, presidente, é assim. Então é óbvio que nós não vamos cair, senadora, nas provocações daqueles que não querem que a CPI termine. Quem atacou a Cabo Marcela, quem atacou os policiais, foram bolsonaristas que estavam lá para fazer parte de um processo de golpe. Isso está cada vez mais claro e mais nítido. Não adianta dizer que a responsabilidade disso é do presidente Lula, que ele, após ganhar as eleições, queria que houvesse uma confusão. Olha que tese mais ridícula, que tese mais idiota, sem conteúdo, sem processo. Só mesmo para quem é negacionista acreditar nisso. Aliás, são tão negacionistas que não sabem que existe feminino de soldado que é soldada. São negacionistas até da língua portuguesa. São negacionistas do feminino. Existe sargenta, existe coronela. Sabiam que existe generala? Isso tudo existe na língua portuguesa. Mas o negacionismo da mulher é tão grande, porque a mulher tem que ser, segundo eles interpretam na Bíblia, né? Pastores malucos que fazem esse tipo de interpretação, que a mulher é ser secundário na Bíblia. Porque, na verdade, entre os verdadeiros cristãos, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, veja bem, o desespero vai tomando conta. E aí é preciso tentar achar uma facção criminosa para que ela substitua Mauro Cid, mas não vai ter isso. Mauro Cid, não, aqui o filho do presidente já veio dizer da facção criminosa do Ceará sem conhecer. Eu achei que outra que conhecia. Então, veja bem, começam a querer colocar coisas aqui que realmente tentam melar o processo da CPMI. Mas é preciso que a gente deixe claro, presidente, apesar da gritaria, eu disse que a gritaria ia começar. O desespero toma conta. E é claro que haverá, na Comissão Parlamentar de Inquérito, um relatório. E o relatório irá para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema seu. Vocês deram um tiro no pé, e um tiro enorme. E sabendo agora que o relatório vai mostrar o que foi a tentativa de golpe, vocês não querem que tenha um relatório. Mas haverá um relatório da CPMI, ele irá para o Supremo Tribunal Federal. É com ele que Xandão vai ter, inclusive, a Xandão, que é o que vocês temem. Ele terá o ministro Alexandre Xandão, ele terá os instrumentos políticos para poder fazer aquilo que eles próprios aqui criaram, que foi a maioria do Congresso Nacional através da sua comissão parlamentar mista de inquérito. Então deram um tiro no pé. E o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, outro dia estava apavorado. Eu falei para não fazer e jogou a culpa nos novatos. Falou que foram os novos que não queriam CPMI. Mas não, foram os velhacos também, e o próprio Jair Bolsonaro, que ficou pedindo fazer CPMI. Então não se desespere, terá um relatório e a verdade virá no relatório. Obrigado, presidente. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da nossa depoente, dizer, Cabo Marcela, que a senhora me lembrou um personagem emblemático da história da minha terra, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela durante a Guerra de Independência da Bahia, ela mulher, teve que cortar os cabelos, se vestir de uniforme de homem para poder combater o exército português pela libertação do Brasil. Foi denunciada pelo seu pai, que a estava procurando há 2 semanas, não sabia o seu paradeiro e quando descobriu denunciou ao comandante, mas ela foi uma grande guerreira e hoje, inclusive, é uma das patronas do nosso exército. A senhora agiu com bravura, a senhora honrou a sua farda. Aqui nessa CPMI, eu tenho visto, às vezes, alguns depoimentos de militares que nos envergonham. Mas a senhora, sem dúvida, é o modelo do policial que o Brasil precisa. Parabéns, continue na sua luta. A Polícia Militar de Brasília e as forças de segurança do nosso país certamente terão a senhora como um exemplo. Quero parabenizar e agradecer aqui a presença do meu colega, o doutor Diego Pereira, que não teve muito trabalho hoje, justiça se lhe faz, né? Mas certamente, se fosse necessário, saberia fazer valer a sua condição de advogado aqui da depoente.